E por meio da sua vida, o Senhor há de transformar pelo lavar regenerador da água que é Ele mesmo. Então agora, no tempo que se chama hoje, o período desse viver nosso, é para que o Senhor possa trabalhar isso em nós. Remover tudo aquilo que o primeiro Adão deixou como natureza e vida, o reino. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui de novo para dar sequência na nossa conversa. Nos vídeos anteriores, nós estivemos conversando a respeito do primeiro Adão e do último Adão. O que o primeiro Adão nos comunicou e como que isso pode ser percebido no nosso viver, né? E o que o último Adão produziu, que também pode ser visto em nosso viver. Logo, nós compreendemos que no nosso interior há duas naturezas. Uma humana terrena, com sua concupiscência, que nós herdamos do primeiro Adão, e o espírito e vida, que é uma outra natureza que nós recebemos do último Adão. Porque o último Adão tornou-se o espírito, e nós fomos mergulhados para este ambiente. De modo que nós recebemos a vida do último Adão. Estabeleceu em nós, então, duas naturezas. Uma terrena e uma divina. E o que nós vemos, à luz da Escritura, é que essas duas naturezas, do nosso interior, estabeleceu um ambiente de batalha, constante batalha, com um propósito claro e definido, que nós não venhamos fazer o que seja a nossa vontade. Então, esse ambiente na nossa alma, na nossa mente, visto nas nossas vontades e nas nossas emoções, esse campo de batalha, né? Que é o que nós vamos estar vendo hoje. 1 Coríntios 15, versículo 45, nos diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, o espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais como também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos, aqui apresenta como um dever nosso, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Uma vez que essas duas naturezas estão no nosso interior, há necessidade de que nós venhamos inclinar, nos voltar para uma dessas naturezas. E com isso, ao fazer isso, ao nos voltar para essa natureza, naturalmente vamos sendo constituídos por ela e expressando. Mesmo nós que cremos no Senhor Jesus, que recebemos uma vida e natureza, que é na verdade a vida do Pai, na verdade é o Deus triuno com a obra toda do Senhor Jesus, até mesmo a sua humanidade, que veio para dentro do nosso espírito e quer nos ganhar por completo. É o que a palavra chama salvação da nossa alma, que precisa ser desenvolvida com temor ao Senhor. Essa batalha se estabelece, a nossa salvação já se deu, mas ela ainda está desenvolvendo para até atingirmos a salvação completa, que se dá, na verdade, pela obra do último Adão, do Senhor Jesus, no nosso interior, mediante a nossa permissão e cooperação com Ele. Louvado seja Deus pela pessoa do Senhor Jesus. Agora aqui em Colossenses, Paulo escrevendo aos irmãos de Colossenses capítulo 3, versículo 5, começa aqui dizendo assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. De novo, imperativo. De novo, apresenta para nós essa responsabilidade de fazer morrer, não é? De trazer a imagem do novo homem. Mas como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos, na verdade, cooperar com o Senhor Jesus? Porque Jesus começou o que a palavra chama de boa obra em nós.
E ele, o Senhor Jesus, há de terminar essa boa obra que ele começou. Agora, como que nós podemos cooperar com ele? Aqui apresenta assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí vem classificando como que ela se manifesta. Ela se manifesta como prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Filhos do desobediente, herança daquele que desobedeceu. Aqui está falando o velho homem. A primeira criação gerada pelo primeiro Adão, que vem arrastando o pecado como vida, como natureza, e vem manifestando no viver esses pontos que a palavra destaca aqui, como prostituição, impureza, paixão. Nós fomos resgatados de forma objetiva e de forma subjetiva. Isso está sendo trabalhado em nós. Louvado seja o Senhor, porque nós já recebemos tudo que nós precisamos para, de fato, fazer morrer essa natureza, que é nos voltar ao Senhor, é pôr a nossa mente no Senhor. É responsabilidade nossa o conduzir da nossa mente. A mente posta no Espírito, o resultado é vida e paz. Ao passo que a nossa mente, se voltando para a carne, para este ambiente, pecado no singular, para a herança e para a linhagem do primeiro Adão, é morte. Então é uma responsabilidade nossa o inclinar. Vamos dar uma lida em Gálatas 5, a partir do versículo 16. Vai continuar falando as mesmas coisas. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Observa que mesmo nós recebendo a vida do Senhor no nosso interior, mesmo o Senhor Jesus, por meio do seu sangue, ter nos tirado do império das trevas e ter nos firmado no reino de luz, no reino da pessoa do Senhor Jesus, mesmo assim há em nós ainda algo que precisa ser trabalhado. A concupiscência, que é o desejo da carne, que é a tendência natural dela, ela continua. Como que nós podemos viver de um modo que essa concupiscência não venha se manifestar em nós, não venha frutificar em nós, andando no Espírito? Nós já estamos no Espírito. Aquele versículo diz assim: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, ou seja, Ele já nos vivificou. A nossa vida já está oculta juntamente com Cristo em Deus, na pessoa do Deus triuno. Isso já se deu em nós. Mas mesmo assim, há ainda um levante da carne. Há ainda a manifestação da linhagem do primeiro Adão. E aqui vem dizendo que o andar no Espírito nos fortalece e não permite que venhamos satisfazer a concupiscência, que é a vontade da carne. Digo, porém, lendo novamente, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, a obra da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos porém, prevenir que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Aqui ele apresenta o que o primeiro Adão trouxe com vida e como que se manifesta a linhagem do primeiro Adão. Está na ordem. Agora, então, ele vai apresentar o que o último Adão nos trouxe, que é o Espírito, que nos apresentou o Pai, que é amor.
como que essa natureza agora em nós se manifesta. Versículo 22 de Gálatas, capítulo 5, diz assim: mas o fruto do Espírito é, amor. Começa com amor, porque Deus é amor. E o que o Senhor Jesus vem nos comunicar, nos trazer, é o próprio Deus. Começa a frutificar, então, a partir de nós, o amor de Deus. Mas continua. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscência. Como que nós podemos crucificar a carne com sua concupiscência, com a sua vontade? Andando no Espírito. Nós lemos aqui: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Uma coisa é estar no Espírito, e nós estamos no Espírito. Outra coisa é a ação, é o andar no Espírito. Andar está relacionado ao nosso querer. Nós decidimos andar em obediência, andar em Espírito, ou decidimos andar alinhado com o primeiro Adão, que foi desobediente. É uma escolha nossa. Por isso que diz aqui, os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, e olha que vivemos, porque nós estamos no Espírito. Estar no Espírito, viver no Espírito, não dependeu de uma ação nossa. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele, o Senhor, nos deu vida. A nossa posição de morto não teve inimigo de Deus, não teve nenhuma ação, não teve nenhuma busca. Não foi vós que escolheste, eu que vos escolhi. Então, a nossa posição de morto não buscou o Senhor. Não há ninguém que busque a Deus. Nenhum sequer. É o próprio Deus que veio até nós e nos vivificou. Agora, a palavra diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora, andar é uma decisão nossa. Andar está relacionado a obedecer, a mover, a conduzir a nossa vida segundo a vontade de Deus, segundo a palavra, que é o Cristo que está no nosso interior. O último Adão, a pessoa do Senhor Jesus, se tornou o Espírito e ele veio para dentro de nós. E agora ele, o Senhor, quer nos conduzir. E quando aceitamos este conduzir, então nós estamos andando no Espírito. Andar no Espírito é o mesmo que obedecer o Senhor. Então, dando sequência, o que nós vemos aqui? Versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não deixemos possuir de vanglória. Ou seja, a vanglória, o ato, a busca de buscar a nossa própria glória, e evan, por isso que vanglória é uma vaidade, isso não tem peso, está em nós. O que nós não podemos é ser possuído, ser conduzido por esse sentimento. Isso está relacionado, na verdade, com o velho homem, que é, na verdade, uma natureza de anjo caído misturado no gênero humano que produziu um homem coletivo que a palavra chama de velho homem. Assim como Satanás é vaidoso e ele que inaugurou este viver, ele inaugurou este viver vaidoso. Logo, a vaidade chega a todos os homens. Ele é o orgulho em constituição. Logo, ele, ao se misturar com o homem, que produziu o velho homem, trouxe para este viver humano caído o orgulho, soberba, a altivez, a vanglória. Isso já está no nosso interior e a proposta do Evangelho é que isso seja tratado pela cruz de Cristo. Daí a importância de tomarmos a cruz,
de levar no nosso corpo o morrer de Jesus, exatamente para que seja tratada essa questão na nossa alma. A nossa alma é vaidosa. A natureza que tem nela é vaidade, soberba, altivez. Se nós formos sinceros, a nossa maneira de pensar, de agir, sempre tem um resquício. Nós precisamos confessar isso diante do Senhor. Falar, Senhor, eu quero consagrar o meu ser ao Senhor. Eu quero colocar o meu ser na cruz, no altar, para que eu possa experimentar a eficácia da tua morte e também a tua ressurreição. O sangue de Jesus, que está relacionado com a morte do Senhor, tem como propósito nos tirar desse império e nos lavar, nos redimir. E por meio da sua vida, o Senhor há de transformar pelo lavar regenerador da água, que é Ele mesmo. Então agora, no tempo que se chama hoje, o período desse viver nosso, é para que o Senhor possa trabalhar isso em nós. Remover tudo aquilo que o primeiro Adão deixou como natureza e vida, como reino. Na sequência nós vamos estar vendo que todo reino, ele é estabelecido por uma vida. O reino de Deus no nosso interior, que é uma vida, está trabalhando em nós para remover de nós o reino de Satanás. Parece estranho, parece loucura, mas é isso que ele está fazendo em nós. Ele está nos salvando pelo princípio da cruz, pelo princípio da ressurreição estabelecida por Deus. Ele está salvando o nosso ser. Louvado seja o Senhor por isso.